Olá pessoal, hoje então eu vou falar sobre esquiva e fuga. Se você já começou a fazer os ensinamentos com seu filho, com seu aluno, você vai notar que durante as atividades ele vai tentar fugir ou até mesmo antes de começar. Se você chegou aqui pela primeira vez, eu sou o professor Júlio Kolbach e eu vou ensinar para vocês algumas técnicas de aba para tentar lidar com isso. Lembrando sempre que os vídeos são numerados, então você precisa olhar qual é a ordem do vídeo. Esse aqui é o número 6. Eu estou ensinando as habilidades básicas, que são as primeiras coisas que a gente vai ensinar para uma criança com autismo. Então existe primeiramente uma diferença entre a fuga e a esquiva. A fuga vai acontecer quando a gente já está desenvolvendo a atividade com a criança e a esquiva vai acontecer antes da atividade começar. Por exemplo, eu estou fazendo uma atividade de pareamento de cores e a criança por acaso se chateou e ela sai andando e não quer fazer essa atividade. Nesse caso, nesse exemplo, é uma fuga que vai estar acontecendo. Caso a criança ainda não esteja, por exemplo, fazendo a atividade, digamos, eu cheguei na porta e a criança já me vê, sabe que vai ter algumas demandas para ela fazer e ela já começa a chorar, se joga no chão, isso é esquiva. As duas coisas a gente pode tratar com um reforçamento positivo e pedir para a criança para que ela faça algum comportamento comunicativo para ganhar um reforçador na sequência. Por exemplo, se a gente está fazendo atividade, a criança quer sair um pouquinho, porque ela precisa, digamos, espairecer um pouco, ela precisa se regular, porque algumas crianças precisam, né, às vezes, dar uma circulada para respirar um pouco. Então a gente vai fazer uma troca com ela. Por exemplo, a gente pode pedir com que ela aponte para uma figura de sair. A gente pode pedir que ela bata a palma, que ela faça alguma coisa em termos de comunicação antes dela fazer e não fazer o comportamento direto de fuga. Isso vai sendo ensinado aos pouquinhos com os reforçadores. Já o comportamento de esquiva, a gente pode antecipar que a criança vai fazer aquilo, se ela está fazendo seguidamente, é porque ela já aprendeu que fazendo isso ela vai, por exemplo, ganhar alguma coisa em troca, que é afastar aquilo que ela acha aversivo, por exemplo, que é responder às demandas de fazer os ensinamentos que a gente está tentando passar para ela. Já de antemão, sabendo disso, a gente muda o ambiente. Por exemplo, pode ter um brinquedo que a criança gosta bastante, que o terapeuta, que o pai ou que o professor vai trazer e já entrega antes para a criança para que ela brinque um pouquinho e aí aos poucos vai colocando ela na atividade. Isso é uma das estratégias. A única coisa que a gente não deve fazer é reforçar aquele comportamento negativo, que daí a criança vai aprender que fazendo aquela birra de se jogar no chão, que ela não vai fazer a atividade. Então, a gente tem que sempre cuidar nesses casos e antecipar o pensamento da criança, o que, que ela vai fazer ali para evitar fazer esse tipo de coisa. Então, o principal é a gente entender que são duas coisas bem diferentes e que a nossa resposta também para isso vai ser diferente. Lá no primeiro, quando ela já está fazendo as atividades, que ela vai tentar fazer a fuga, a gente vai pedir, espera mais um pouquinho, que daí tu vai ganhar um reforçador, que tu vai ganhar um brinquedo, uma brincadeira, algo que a criança goste. Isso tudo sempre lembrando, a criança tem que estar se divertindo. E quando vai ser uma questão de esquiva, a gente deve antecipar a criança nos seus movimentos para que seja mais agradável para ela. Então, sempre a gente tem que deixar a criança confortável. No próximo vídeo eu vou ensinar para vocês como começar o treino de imitação, porque muitas das crianças com autismo elas têm dificuldade em fazer imitações e acaba que quase tudo que a gente aprende na vida da gente, ou muitas das coisas que a gente aprende, é por imitação. Por exemplo, a gente vê uma pessoa comendo e quando a gente é criança a gente imita esse movimento do garfo, de pegar a faca, é tudo feito por imitação. Então tem uma série de aprendizado que a gente vai fazer na nossa vida que é a partir desse conceito que é imitar as outras pessoas. Então, no próximo vídeo, vou ensinar para vocês como fazer com que a criança imite. Caso você tenha gostado do vídeo, não deixe de dar um like e curtir o canal, porque eu vou estar sempre trazendo conteúdos de aba para ensinar para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.